Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao Tex Espanhol outra vez. Eu me chamo Tiago, professor de espanhol, tá? Eu dou aula online já há alguns anos, sou formado há 8 anos, mestrando em ciência da educação. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre esta guerra. Agora, por que eu decidi fazer esse vídeo? É o que eu quero explicar a você. Ah, a gente sabe que a mídia brasileira ela é um pouco corrompida, um pouco complicada de confiar, tá? Eu não tô falando aqui sobre política, não, tá? Que o meu conhecimento de política não é vasto, não. Apesar que eu tenho os meus, as minhas ideias, assim. Mas a gente meio que desconfia um pouco da mídia brasileira quando vai falar exatamente é, o porquê dessa guerra, por exemplo. Então é por isso que hoje eu trouxe para vocês uma visão europeia, uma visão espanhola do porquê está acontecendo essa guerra. Sem mais conversas, vamos então ao nosso tema principal, ok? Tá? Então, The target is the stability aqui, in Europe. basicamente, a ideia é saber qual a origem, o porquê está acontecendo isso e vamos entender aí de uma forma geral qual a origem da guerra da Ucrânia, tá bem? Por que a Rússia está invadindo? Vamos lá? En 1991 se disuelve la Unión Soviética y todo este espacio que ocupaba. Eu percebo vocês que começa em 1991, tá? A separação da Rússia aqui, e vão se separar em 15 outros países, olha só. La URSS se convierte en 15 repúblicas independientes. Ucrania es una de ellas. El país comienza entonces su acercamiento a Europa. En 2008, Ucrania y Georgia. Aqui quando ele fala acercamento, o acercamento é que a Ucrânia se aproximando da Europa. Ele acaba de se separar, né? Acaba de se desvencilhar da Rússia e agora está acontecendo um movimento de união com a Europa. Otra antigua república soviética reciben la invitación para sumarse a la OTAN. Pronto. Perceberam? Isso eu acho que é o de básico, né? O que está acontecendo, todo mundo noticia isso. Eles começam um movimento para se juntar à OTAN. Esa invitación para Putin es una amenaza, igual que la idea de acercarse a la Unión Europea. Así que en 2013 fuerza al presidente ucranio Viktor Yanukovych a que suspenda el acuerdo de asociación con la Unión Europea que Ucrania estaba a punto de firmar. Percebam que aqui está começando uma guerra. Por quê? Putin, ele chama o presidente ucraniano para dizer, olha, não estamos de acordo com isso aí. Porque assim, acabaram de se desvencilhar, né? Acabou de meio que se separar ali da Rússia. Vamos dizer que a gente até entende um pouco, né, a revolta do russo aqui nessa hora, tá? Acaba de se separar da Rússia e de repente já está indo para o lado da OTAN, entendeu? Que são basicamente os inimigos, né, da Rússia, né? Não sei por que permanece essa inimizade, já que a gente tá num século que não precisa, né, desse tipo de coisa, mas tem gente que sim, ainda luta como imperialista, esse tipo de coisa, né? Los proeuropeos, que veían el pacto como una bandera hacia el futuro, protestan en las calles de Kiev. Perceberam? Que a Ucrânia seja parte da Europa. Então aqui, nesse início de movimento, os ucranianos querem se separar mesmo da Rússia. Se separar não, porque já estava separado, já era a Ucrânia aqui. Eles só queriam se unir, né, à Europa. Logo, a OTAN. En febrero de 2014, las manifestaciones se reprimen con mucha violencia. Aí vejam, isso aqui em 2014, tá? Isso aqui é o povo tentando, revoltado em busca de uma união com a Europa. O povo é a favor, o povo ucraniano a favor, sim, de fazer parte da OTAN. Es lo que se conoce como el Euromaidán, en el que mueren 100 personas. Aquí comienza realmente la guerra que dura hasta hoy. Porque no solo sucede esto. Você vê? Então, nesse movimento de 2014, que morreram 100 pessoas, começa basicamente a guerra. A guerra vai começar ali. A motivação da guerra, a origem da guerra começa mais ou menos aí, tá? Com essa ideia de ir para o lado da Europa e com a pressão do povo
para que a política seja voltada para estar aí junto à Europa. Putin aprovecha el descontento para invadir la península de Crimea en el sur de Ucrania. Es la salida al Mar Negro y un Ok? Então aqui já começou, tá? Já começaram os ataques, tá? Por um lado, já houve um descontentamento russo, e isso não é de agora. territorio histórico para Rusia. Para él, Crimea es muy importante no solo geoestratégicamente, sino también políticamente. Después de anexionarse con este referéndum ilegal la península ucrania de Crimea, la popularidad de Putin se disparó, insufló muchos ánimos nacionalistas en Rusia. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Putin le va O que é isso? O Putin ocupa uma parte, né, que estava separada da Rússia, e essa parte ela é pró-Rússia. Então a gente tem dois movimentos aqui, tá? Nós falamos do povo ucraniano que é pró-Europa, juntar-se à Europa, e tem gente que é a favor de estar junto à Rússia. Só não sei se eles são a favor de levar bomba em cima de suas casas, né? Provavelmente não. levanta el fervor por Rusia también en el este de Ucrania, en la región de Donbass. De alguna manera, en el Kremlin empiezan a soñar también con este otro trozo del país. Los prorrusos lo demuestran asaltando este edificio del gobierno regional de Donetsk. Estão percebendo aí? Em Donetsk aqui, o movimento pró-russo dentro da própria Ucrânia querendo juntar-se à Rússia e acabou, entendeu? Então é aquela história. Sempre tem os dois lados da moeda, tá? Que se você está ouvindo nos jornais de forma diferente, você está sendo enganado, tá? Tem os dois lados. Nem todo mundo está querendo que se separe da Rússia, não, tá? Tem uma boa parte de gente que invadiu, como vocês estão vendo aqui, um prédio político aqui de Donetsk e pró-Rússia, tá? Dejar claro que prefieren dejar caer a Ucrania en manos rusas antes que entrar en Europa. Desde entonces, el campo... E a sua motivação, né, gente? Vocês ouviram a frase, né? Preferem deixar que caiga a Ucrânia em manos de Rússia que juntar-se à Europa. Tem a sua motivação. Qual será essa motivação? Por que essa motivação? Porque trata-se só trata-se de economia, trata-se de geografia. Vamos tentar descobrir por que isso, por que essas pessoas não querem se juntar à Europa. de batalla de la guerra está en esta parte del país. Desde 2014, desde el inicio de la guerra, Rusia está suministrando armas a los separatistas prorrusos. Sin el apoyo del Kremlin, la guerra no hubiera sido así y no se hubiera mantenido durante tanto tiempo. Perceberam? Então, em 2014 começa uma guerra ali e a Rússia está enviando armamento para os pró-Rússia, tá? Dentro da própria Ucrânia. Perceba que essa guerra ela começa meio que Ucrânia separatista versus Ucrânia pró-Rússia. Tá bem? Então é algo un poco más profundo. La prueba más evidente es que el misil lanzado desde esta zona, que derribó un vuelo civil en julio de 2014 matando a sus 298 ocupantes, era de fabricación rusa. A todo esto... Perceberam? Aquele voo de 2014 que derrubou com uns 298, se eu não me engano, passageiros ucranianos, era de fabricação Rússia. Um avião que caiu dentro do... Enfim, provavelmente, movimento pró-Rússia, patrocinado pela Rússia, derrubou esse avião. Então, essa guerra ela não é de agora, tá? É uma guerra que a gente... Claro que a gente já previa, óbvio, quando começaram as notícias de que a Rússia queria, de todo jeito, invadir a Ucrânia. Invadir, assim, no nosso ponto de vista, tá, gente? Para os prós-Rússia, isso não é invasão. Cuidado. Europa, que también quiere a Ucrania en su órbita, impone sanciones a Rusia, reclama la paz, pero sin éxito. Es ist bis heute nicht gelungen, einen stabilen Waffenstillstand zu haben, aber wir können sagen, dass wir den Konflikt doch... Es una situación compleja porque parte del gas ruso que consumen los países europeos... Situação bem parecida com agora, né? Tá percebendo que eles estão aqui, claro, queremos pacificar e é meio que tá acontecendo agora de novo. Isso aqui é em 2014. A gente quer pacificar a Rússia, né? Esse conflito Rússia e a Ucrânia. Isso é a Europa, né? A OTAN.
Só que a gente não pode fazer muita coisa. Então as sanções são econômicas, como está acontecendo agora, mas com muito medo, porque a Rússia tem muito poder, tá? Porque ela é quem distribui gás para muitos lugares da Europa, além de outras coisas que a Europa é extremamente dependente da gigantesca Rússia. Cuidado, hein? Pasa ahora por Ucrania, lo que complica esta crisis justo en plena escalada de precios energéticos. Sí. Harto de la guerra, el presidente ucranio, Volodymyr Zelensky, pide acelerar el ingreso en la OTAN para atemorizar a Putin y terminar así con su apoyo a la guerra en el este del país. Pero el presidente ruso... Então, houve um momento em que pediu a acelerada, né, dessa junção à OTAN logo para Putin ficar com medo. Não me parece o tipo de cara que se atemoriza por nada, né? Não me parece. Um cara acostumado com a guerra, com esse tipo de movimentozinho, né? Vuelve con lo mismo, no quiere ni oír hablar del tema. На этом направлении. И мы должны понять... Vamos ver aqui as palavras de Putin. No puede haber más movimiento de la OTAN hacia el este. Как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких... La pelota está en su tejado. Tienen que darnos algunas respostas. Ou seja, essa parte que é pró-Rússia, que o movimento está perdendo força por causa dessa junção com a OTAN, precisa dar uma resposta para Putin. Хитрости. Мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Es más, exige que el compromiso de no expandir la OTAN se lo pongan por escrito. Percebeu? Que o compromisso de não se juntar à OTAN seja feito por escrito. Ou seja, ele tá na verdade, o que eu sinto aqui é que ele está determinando uma ordem em um país que não é dele, tá? Apesar que se separou faz pouco tempo. Mas aqui tem uma questão que eu consigo sentir, não sei se vocês. O medo existe, tá? O temor existe. Porque se a Europa, a OTAN, entra na Ucrânia, ela se aproxima mais, ela meio que entra na Rússia, né? Assim, é complicado, sabe? É complicado ser contra um ou outro aqui. Bem complicado. Comienza a entrenar soldados rusos cerca de la frontera con Ucrania y envía tanques